Gastei no lamaçal tudo isso porque quis saber mais que qualquer construindo um amor onde a paz pudesse ver a verdade vai ver. Mas Jesus Cristo veio e me achou assim tão sujo, e numa cruz por mim derramou sangue tão puro. Foi assim que me salvou. Eu conheço agora sim a clareza de Jesus. Foi das trevas que eu vim, encontrei-me com sua luz. Hoje quero sim saber do meu mestre e salvador. Quero dar-lhe meu louvor, pois só nele posso ver. Mas Jesus Cristo veio e me achou assim tão sujo, e numa cruz por mim derramou sangue tão puro. Foi assim que me salvou. Eu conheço agora sim a clareza de Jesus. Foi das trevas que eu vim, encontrar-me com sua luz. Hoje quero sim saber do meu Deus e Salvador. Quero dar-lhe meu louvor, pois só nele posso ver. Mas Jesus Cristo veio e me achou assim tão sujo, e numa cruz por mim derramou sangue tão puro. Foi assim que me salvou. Mas Jesus Cristo veio e me achou assim tão sujo, e numa cruz por mim derramou sangue tão puro. Foi assim que me salvou. Foi assim que me salvou. Foi assim que me salvou. Graças a Deus, aqui é do Instituto Clama Brasil. Começamos nessa noite mais uma vez louvando e adorando o Senhor Jesus Cristo. Agora o pastor Wesley será com uma palavra de Deus ao seu coração. Abra o seu coração, pois Deus tem uma palavra especial a você. Eu saúdo a todos com a graça e a paz do Senhor. Sou o pastor Wesley Guzmão, capelão aqui do Instituto Clama Brasil e pastor auxiliar da Primeira Igreja Batista do Parque Nova Friburgo. Nós estamos aqui essa noite no Instituto Clama Brasil para louvar, adorar, bendizer o nome do Senhor e clamar pela sua vida, clamar pela sua família, clamar o nosso país, o nosso Brasil e por todas as autoridades aqui desse país. Eu queria ler um texto agora, que está ali no Salmo 13, no verso 1 e 2. Salmo 13, de 1 a 2. A palavra do Senhor diz assim: até quando, ó Senhor, tu esquecerás de mim para sempre? Até quando
esconderás de mim o teu rosto? Até quando estarei inquieto, tendo tristeza no coração cada dia? Até quando se exaltará sobre mim os meus inimigos? Muitas vezes nós fazemos igual o salmista. Nós ficamos questionando o Senhor sem saber até quando o nosso sofrimento vai durar. Até quando nós vamos esperar até uma ajuda que vem do alto, daquele que realmente pode nos ajudar, aquele que realmente pode carregar as nossas cargas, aquele que pode nos dar o alívio verdadeiro. E nós fazemos igual o salmista. Até quando? O Senhor tem um tempo determinado para todas as coisas. Espere no Senhor. No Salmo 40, no verso 1, a palavra diz assim: esperei com paciência no Senhor. Ele se inclinou para mim e ouviu o meu clamor, tirou os meus pés da lama e me botou firme na rocha. Espera no Senhor, confia nele, que ele vai te ajudar. Vamos orar? Pai Santo, Pai querido, Pai amado, nós te agradecemos pela rica oportunidade que o Senhor está nos dando de estarmos aqui reunidos, clamando e adorando e bendizendo o seu santo nome. Sabemos, ó Pai, que tudo tem um tempo determinado pelo Senhor. As nossas angústias, os nossos sofrimentos, aquilo que nós sofremos não são nada perante aquilo que o Senhor pode fazer das nossas vidas. Sabemos que o Senhor nos prepara através daquilo que nós passamos. E queremos, ó Pai, confiar que o Senhor nos ajudará na hora certa. Colocamos, ó Pai, esse culto. Pedimos, ó Deus, que o seu Santo Espírito esteja nos orientando, direcionando. Esteja, Senhor, colocando nos nossos lábios o louvor e os cânticos que nós vamos cantar e louvar nesta noite. E queremos, ó Pai, colocar a vida de cada uma das pessoas que estão nos lares, nos seus lares, ouvindo a nossa voz, ouvindo o nosso clamor, e estão participando desse culto. Nós te agradecemos por tudo e te pedimos, no nome santo de Jesus, amém e amém. Pastor Cleiton, primo, vai estar trazendo um momento de louvor e adoração agora, nesse momento. Graças a Deus. Você faz uma, sempre faz outra. Quando passarmos pelas provas, sabemos que elas não nos subvertirão, não nos destruirão, porque o Senhor Jesus sempre auxilia os seus filhos, sempre está conosco. E é por isso, meus amados, que eu escolho o Senhor Jesus Cristo em todos os momentos da minha vida. Andei fazendo na condição
Graça e paz a todos os irmãos e amigos, que a bênção e a misericórdia do Senhor possa estar sobre todos neste momento. É um prazer muito grande estar mais uma terça-feira aqui para falar do nosso livro, do nosso Instituto Clama Brasil. Nós editamos um livro, 40 dias de oração e jejum pelo Brasil, e neste livro nós seguimos. Há meditações para adultos, para crianças e motivos, pedidos de oração em favor da nação brasileira. Nossa nação precisa do Senhor Jesus. Nós precisamos estar diante dele, porque ele é aquele que sustenta, que guarda. E uma nação escondida debaixo do poder de Deus, amparada pelas mãos poderosas do Senhor, é uma nação feliz, diz a palavra. Feliz é a nação cujo Deus é o Senhor. Que nós possamos ser uma nação abençoada, uma nação feliz, uma nação que entenda do amor de Deus. Estamos aqui hoje para orarmos especificamente pelas autoridades do nosso país, no poder judiciário, e pelas autoridades do poder legislativo. Temos que orar pela nação brasileira. Há uma necessidade. Precisamos clamar para que este país seja um país dirigido pelo Senhor, para que o nosso país seja guardado por Ele, para que as intempéries, as coisas que estão sendo prometidas, que estão sendo faladas, possam acontecer neste país sem ser caóticas. Que não haja caos, que não haja dificuldades, que nós possamos enfrentar o El Niño e todas essas situações que falam na internet, possamos enfrentá-las confiados de que o Senhor está com a sua mão estendida. Conforme Isaías 59 diz: eis que a mão do Senhor não está encolhida para abençoar, mas os nossos pecados é que fazem divisão entre nós e o nosso Deus. Portanto, se nós tivermos com o coração firmado, com o coração confiado neste Deus que tudo pode, nesse Deus que tudo vê, nesse Deus que cuida daqueles que têm
fé, que têm confiança nele, tudo será paz. Tudo enfrentaremos com alegria, tudo enfrentaremos com coragem. Não vamos ter medo, não vamos titubear em momento algum da nossa vida. E estamos então, portanto, neste momento, clamando pelo judiciário deste país. Eu vou orar pelo judiciário e depois convidarei o pastor Wesley Guzmão, que aqui esteja orando pelo poder legislativo da nação brasileira. Em todas as instâncias de poder, municipal, estadual, federal, em todas as instâncias, para que nós possamos ter um Brasil feliz, um Brasil orientado, dirigido pelas mãos deste Deus, que tudo pode, que tudo crê. Oremos. Querido Deus e Pai, em nome de Jesus, nós sabemos que Tu és o poder supremo, o poder superior, Senhor, desta nação e de todo o mundo, porque acima de Ti não há ninguém e abaixo de Ti não há outro poder em quem possamos descansar, em quem possamos entregar as nossas vidas com fé e sentirmos este amparo, esta segurança que a Tua mão poderosa nos dá. Obrigada, Senhor, porque Tu tens sustentado a vida daqueles que creem em Ti de modo tão maravilhoso e podemos sentir alegria e paz. Ó Deus bendito, neste momento eu entrego o poder judiciário do Brasil em Tuas mãos. Meu Deus, que todas as hostes do mal, que tudo aquilo que não Te pertence neste momento, pelo sangue de Jesus, caia por terra agora. E que em nome de Jesus, o Teu poder majestoso, a Tua graça, a Tua paz, a Tua misericórdia, repouse sobre a cabeça de cada um magistrado desta nação. Cada uma das instâncias de poder, a Tua bênção seja derramada, o Teu amor, a Tua misericórdia, para que haja verdadeira justiça, a justiça que agrada ao Teu coração, a justiça que Tu inspiraste para que fosse escrito tantas coisas maravilhosas, que se forem seguidas, o país anda de uma maneira maravilhosa, de uma maneira sublime e correta. Ó Deus, que a Tua justiça se faça em cada uma das instâncias de poder, do judiciário federal até o judiciário municipal. Meu Deus, que nós tenhamos juízes justos, que nós tenhamos a ação da justiça correta, que não haja injustiça, que não haja, Senhor, suborno, que não haja mentira, que não haja leis falsas, que não haja, Senhor Deus, ultrapassar de poderes. Meu Deus, que todas as instâncias hajam harmoniosamente, conforme a Tua determinação. Eu oro, Senhor, agradecida com o perdão dos meus pecados e acreditando que a Tua justiça há de se manifestar na nação brasileira. Em nome do Senhor Jesus. Amém e amém. Oremos. Pai Santo e Pai querido, nós colocamos, ó Deus, todas as esferas, ó Pai, políticas desse país nas suas santas mãos. O legislativo, o judiciário, ó Deus, nós colocamos, ó Deus, todas as autoridades desse país na sua presença nesta hora. Esteja visitando cada um que o Senhor colocou nesses cargos, ó Pai. Que eles tenham temor e tremor do Senhor. A Tua palavra diz que o temor do Senhor é que nos dá todas as coisas. Que eles possam, ó Pai, fazer a coisa certa. Tire-os, ó Pai,
no coração desses homens a iniquidade, ó Pai, o pecado, aquilo que afasta do Senhor, Pai. Não deixe que a impunidade, que a injustiça impere nesse país. Não deixe que as pessoas venham sofrer, ó Pai, com leis injustas, ó Deus. Que o judiciário desse país seja correto, como o Senhor é correto nas suas coisas, ó Pai. Ó Deus, que aqueles homens perversos, ó Pai, sejam denunciados e sejam repreendidos. Que as pessoas que estão fazendo as coisas erradas nesse país, ó Pai, caiam, Pai. O Senhor pode fazer todas as coisas e nós cremos no Teu poder e na Tua graça. Nós cremos no Seu cuidado. Aquelas pessoas que estão presas injustamente, ó Pai, que sejam libertas. Aquelas pessoas que foram acusadas injustamente, ó Pai, que o Senhor seja o verdadeiro juiz delas, que elas sejam inocentadas, ó Pai. Ó Deus, não deixe, ó Pai, que as pessoas sejam punidas, sejam presas, sejam perseguidas nesse país que nós tanto amamos, e que o Senhor esteja à frente de todas as coisas, ó Pai. Ó Deus, esteja, Senhor, com os ministros da palavra. Que os seus ministros, aqueles que foram chamados pelo Senhor, os teus servos, não sejam, ó Pai, perseguidos e presos aqui nesse país. Ó Deus, aqueles que estão, Senhor, fazendo a tua vontade, o teu querer, não pode ter suas bocas fechadas, ó Pai, nesse país. E que nós estejamos, ó Pai, força, coragem, disposição para pregar que somente o Senhor é Deus. Que nenhuma igreja seja fechada, Pai. Que nenhuma porta seja fechada pela injustiça. Nós estamos vendo muitas pessoas querendo calar a sua igreja, a sua noiva. Não deixe que isso aconteça aqui no Brasil, como está acontecendo em outros países. A perseguição em outros países, a morte em outros países. Ó Deus, pedimos também para essas pessoas que estão sendo perseguidas pelo mundo afora. Tenha misericórdia deles, ó Pai. Tenha compaixão desse povo. Deus, que os tiranos, aquelas pessoas que estão perseguindo, não sejam bem-sucedidos, ó Pai amado. Ó Deus, eu te peço, ó Pai, por tudo, te agradeço por perdão dos nossos pecados. Em nome de seu Filho amado e bendito Jesus Cristo. Amém e amém. Pode deixar. Graças a Deus. Vamos orar ao Senhor Jesus. Vou pedir a sua. Aumenta só mais um pouquinho. Pode aumentar. O seu. Isso, O seu. não. Pede isso. Graças a Deus. Vamos orar ao Senhor Jesus comigo. Às vezes, quando vemos a injustiça no mundo, o nosso coração se abate. Às vezes a tristeza quer pairar sobre os nossos corações, mas lembre-se, tem um Deus que cuida de você. Se tu minha alma a Deus suplicas e não recebes, confiando fica em suas promessas que são únicas e infalíveis para te valer. Porque te abates, ó minha alma, e te comoves, perdendo a calma. Não tenhas medo, em Deus espera, porque bem cedo
Graça e paz, mais uma vez, Instituto Clama Brasil, diretamente aqui da cidade ocidental, transmitindo este momento de clamor pelo Brasil. E temos muita alegria de estar aqui, por dois motivos. Um, porque temos as nossas portas abertas, aonde podemos falar do nosso Deus. E segundo, porque o nosso alvo é buscar a Deus em favor da cidade ocidental, em favor do estado de Goiás, em favor do Brasil. Orar pelo Brasil é uma vocação que Deus nos deu. Orar pelo Brasil é o que nos coloca diante de Deus como submissos, sabendo que Deus é tudo em nós e Deus é tudo no Brasil. Podemos dizer que nada acontece sem a vontade de Deus. Romanos capítulo 8 diz exatamente isso, que todas as coisas contribuem para o bem daqueles que amam a Deus. Nós o amamos, o Brasil ama a Deus, o Brasil é um país cristão, as igrejas cristãs adoram ao Deus vivo, as igrejas cristãs do Brasil reverenciam, adoram e buscam seguir os ensinamentos de Jesus Cristo. Não há no Brasil outro Deus, porque só o Senhor é Deus. E nós cremos nisto, e porque cremos nisto, nós estamos em constante momento de clamor e intercessão pelo Brasil. Por isso o nome, Instituto Clama Brasil, não poderia ser diferente, porque nós clamamos a Deus em favor do nosso Brasil. Queremos um Brasil sem corrupção, queremos um Brasil sem pobreza, queremos um Brasil sem fome, mas queremos um Brasil onde Deus seja Senhor. Porque onde Deus está, não há falta, não há corrupção, não há idolatria, não há necessidades físicas, materiais e espirituais. Porque Deus supre, Deus é tudo em todos. Deus é em mim, Deus pode ser em você, Deus é em você e pode ser em mim. Basta que nós o queiramos em nós e através de nós Ele realiza a obra. Por isso nós clamamos a Deus, por isso nós queremos um país cristão, nós não queremos um país ateu, nós não queremos um país idólatra, nós não queremos um país que esteja longe de Deus, porque sabemos que na presença de Deus nós temos novidade de vida. Eu quero convidar você agora, mais uma vez, a curvar a sua cabeça, fechar os seus olhos, a abrir o seu coração, porque eu quero fazer este clamor junto com você, junto com o Brasil, em favor da nossa nação, em favor dos nossos governantes, em favor dos religiosos, em favor da população, em favor da família brasileira. Pai querido, Deus de amor, aqui estamos, ó Deus, porque estamos te buscando, e porque estamos te buscando, nós sabemos, o Senhor está nos ouvindo. E porque o Senhor nos ouve, o Senhor conhece o nosso coração e supre a nossa necessidade. Por isso, ó Deus, em nome de Jesus, venha ser conosco, ensinando-nos a andar nos teus caminhos. Jesus, Ele declarou: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Palavras dele não são palavras minhas. Por isso, meu Deus, eu te peço que o nosso Brasil, o Brasil que se chama pelo teu nome, possa ser um Brasil abençoado e abençoador para as nações. Não só abençoando, Senhor Deus, as nações através dos alimentos, mas abençoando a nação através de uma vida espiritual devota a Ti e somente a Ti. Toma-nos em Tuas mãos, toma os nossos governantes em Tuas mãos, toma, Senhor Deus, os líderes religiosos em Tuas mãos. E mais uma vez eu te peço, tenho te pedido há tanto tempo, transforma o coração dos líderes religiosos da nação brasileira. Dê a eles, ó Deus, a capacidade de discernir que eles precisam fazer a Tua vontade, andar na Tua presença, se desviar, Senhor Deus, da corrupção, do amor ao dinheiro, da propagação de uma mensagem mentirosa, mas que eles, junto contigo, possam transformar este Brasil com a verdadeira mensagem do Evangelho de Jesus Cristo. Abençoa, pois, ó Deus, os pastores, os padres, abençoa os líderes religiosos cristãos que estão neste país, para que eles se voltem para o Senhor, e se voltando para o Senhor, leve, conduza, instrua, empurre o Brasil para estar mais perto do Senhor, para estar diante do Senhor, para estar quebrantado diante do Senhor, porque a Tua palavra diz que
se o teu povo, que se chama pelo teu nome, se humilhar, isto é, se depender somente de ti, se colocar diante de ti e orar, isto é, buscar somente a tua face, sem intermediários, porque o Senhor não precisa que nós tenhamos intermediários, porque o Senhor mandou Jesus Cristo a este mundo para ser o nosso intermediário. E a tua palavra diz, não só humilhar e orar, mas se converter dos meus caminhos. Pai, que este país se converta, que este país se afaste das coisas ruins e que ande na tua presença, porque foi promessa tua a Abraão, dizendo, ser perfeito e ande na minha presença. Ser perfeito é andar na presença de Deus, andar na presença de Deus é ser perfeito. Por isso, Senhor, não só humilhar, não só orar, não se converter apenas, mas buscar a tua face. Que o povo brasileiro aprenda a buscar a tua face, a estar somente diante de ti. Que haja um mover do teu Espírito Santo sobre as nossas vidas, sobre a nação brasileira, para que nós possamos, ó Deus, buscar tão somente, unicamente a tua face. Porque nós cremos, ó Deus, se nós fizermos isso, o Senhor vai nos ouvir, o Senhor vai nos atender, e o Senhor vai sarar o Brasil da corrupção, da idolatria, da feitiçaria, vai sarar o Brasil, ó Deus, trazendo políticos conforme o teu coração, trazendo governantes conforme o teu coração, porque se nós estivermos diante de ti, o Senhor há de nos abençoar. Abençoa, pois, ó Deus, o povo brasileiro, abençoa, pois, ó Deus, a igreja cristã brasileira, abençoe, Senhor Deus, os eleitores do Brasil, que cada um que tem a responsabilidade de escolher os seus representantes, os seus governantes, eles tenham sabedoria para depositar o seu voto apenas àqueles que te buscam e te seguem. Assim nós clamamos e assim nós levantamos este clamor em nome de Jesus. Amém. Amém? Amém. Graças a Deus. Eu quero convidar você agora a continuar conosco e abrir o seu coração, porque Deus tem um recado para você. O pastor Cleiton Primo vai estar abrindo a Bíblia, a palavra de Deus, e na base daquilo que está na palavra, ele vai nos falar ao coração, porque o Espírito Santo de Deus é quem vai usá-lo como boca de Deus para falar ao nosso coração. Graças a Deus. Mais uma vez, agradeço a Deus a oportunidade e peço a Ele que te abençoe vocês. Abençoe vocês que estão nos ouvindo agora, nesse momento, nos acompanhando pela live. Vocês que nos acompanharão e nos ouvirão depois. Que Deus abençoe. Gostaria de estar trazendo uma reflexão do segundo livro de Samuel, capítulo de número 23, versículo de número 11 e 12. Ele narra a história de um guerreiro cujo nome é Samar. O texto diz para nós o seguinte: depois dele, Samar, filho de Agé, de Ará, os filisteus reuniram-se em Eli, onde havia uma plantação de lentilha. O exército de Israel fugiu diante dos filisteus, mas Samar tomou uma posição no meio da plantação, defendeu-a e derrotou os filisteus, e o Senhor concedeu-lhe uma grande vitória. Meus queridos, eu gostaria de estar meditando acerca deste homem de Deus, Samar. Ele é conhecido como um dos principais guerreiros de Davi. E o texto nos mostra algumas coisas interessantes. Primeiro, que Samar, ele esteve firme diante daquela situação adversa. Imagine o quadro naquele momento. Os filisteus vinham conquistar umas terras. O exército de Israel olha para aquela situação e eles pensam: não vale a pena arriscar as nossas vidas por um campo de lentilha. Nós brasileiros conhecemos pouco lentilha, mas para muitas pessoas lentilha é muito parecida com ervilha, e muitas pessoas gostam de lentilha. E os soldados, quando olharam para ele, falaram: não compensa
arriscar as nossas vidas por uma terra de mentira. Então eles partem e fogem para salvar as suas vidas e deixam aquela terra para trás. Mas um único homem, a Bíblia fala que Samar, ele se coloca numa posição ali no meio daquela plantação de lentilha. E a palavra de Deus diz que quando eles vieram, ele permanece firme ali. E ele luta e faz a diferença. E vence e recebe as bênçãos do Senhor. Agora, trazendo isso para as nossas vidas, o que isso significa? Quantas vezes o Senhor tem nos chamado para sermos guerreiros em nossos lares, nos nossos trabalhos, nos nossos negócios, dentro das nossas famílias, dentro da nossa sociedade. Quantos ministérios Deus já tem chamado, quantos soldados valentes, pessoas que poderiam estar fazendo a obra de Deus, pessoas que poderiam ser instrumentos de Deus em momentos difíceis. E uma coisa que aprendemos com Samar, ele permaneceu firme. Talvez o tempo possa ser adverso para você. Talvez a dificuldade tenha batido a sua porta. Talvez seja uma enfermidade. Talvez um problema na família, no lar, nos filhos. Talvez um sonho perdido. Talvez algo que tenha perdido, como se fosse uma esposa, um marido. Talvez você olhe e não veja a solução, ou pior, se encontre sozinho em meio à batalha. Mas uma coisa que precisamos entender, precisamos estar firmes com o Senhor Jesus. Não podemos titubear entre dois pensamentos. Você precisa entender que Deus te chamou para ser uma pessoa que faça diferença. Diferença não com agressão. Nós lutamos hoje não como Samar lutava, com espadas que ferem as pessoas. As nossas armas não são carnais. As nossas armas são espirituais e poderosas em Deus. E às vezes nós deixamos as armaduras. Ficamos com o corpo mole e não resistimos às batalhas. Então eu quero falar a primeira coisa para você: permaneça firme diante da luta e diante da prova. Porque Samar, ele permaneceu firme, ele poderia fugir. Muitas pessoas fugiram, muitas pessoas olharam para trás. Talvez você possa estar olhando e pensando em desistir do seu ministério, desistir do seu chamado, desistir da sua família. Mas Deus tem um recado para você: permaneça firme. Permaneça firme, e você vai entender por quê. Porque naquele momento em que Samar estava ali, enquanto muitas pessoas olhavam e viam apenas ervilhas, lentilhas ali, e pararam e pensaram: não vale a pena. Samar olhou para aquela mesma plantação e falou o seguinte: isso é aquilo que Deus nos deu, isso é a posse que o Senhor entregou para mim, e Ele lutou por aquilo. Deus, Ele entregou para você a sua família. Eu sei que você tem sonhos, projetos que parecem difíceis, mas enquanto para muitas pessoas possam olhar e achar impossível, você olha e acredita que aquilo que Deus entregou para você será uma bênção. Quantas pessoas já ouvi falar e já falaram para mim, chegando no gabinete pastoral, falando: ah, pastor, eu vou desistir da minha família, eu vou desistir do meu esposo, eu vou desistir dos meus filhos. E eu falo o seguinte: não desista daquilo que Deus entregou ao seu coração. Não desista daquilo que Deus entregou para você. Não desista dos sonhos que Deus colocou na sua vida. Porque se Deus colocou isso dentro de você, na sua vida e na sua mão, é porque Deus, Ele tem um propósito. E existe um diferencial. Eu não sou formado em psicologia, mas eu fiz uma pós-graduação em neurociência. E ela falava para mim o seguinte: que quando uma pessoa ela vê algo e aquilo o motiva por amor, quando ela é movida por amor, alguma coisa move em favor daquilo, ainda que seja trabalhoso, ela resiste. Mas quando ela perde o interesse, quando ela perde o amor, aquilo não se torna mais importante. Aquilo que antes era motivo de alegria se torna um enfado. Aquilo que antes trazia prazer se torna penoso. Por isso você precisa olhar e enxergar aquilo não como uma dificuldade, não como um sonho inalcançável, mas veja como uma promessa de Deus sobre a sua vida e peleje por ela. Enquanto muitas pessoas talvez possam estar olhando e vendo uma enfermidade,
Muitas das vezes eu já vi a cura do Senhor, orava pelos irmãos e falava: agradeça a Deus porque a sua cura chegou. Muitas pessoas falavam: eu tenho um filho muito difícil, mas eu dizia para elas, eu falava para elas, e ainda falo até hoje: agradeça a Deus porque ele será um grande homem de Deus, um grande pai de família. Agradeça por aquilo que Deus vai transformar esse homem, essa mulher, este filho. Agradeça porque essa situação adversa de hoje não é o final da história, mas apenas um testemunho de vitória. Então permaneça firme, continue enxergando as bênçãos de Deus, defenda aquilo que Deus entregou em suas mãos. A palavra de Deus diz que ele pelejou uma peleja contra aqueles filisteus, provavelmente sozinho, ou talvez com pouquíssimas pessoas ao seu lado. Mas o texto mostra para nós que apenas ele ficou na batalha. Pode ser que tivesse alguém ali, mas a grande maioria o abandonou e o deixou. Mas ele defendeu, ele lutou por aquela terra, ele lutou por aquela plantação com toda a força que ele tinha. Então defenda o seu ministério. Quantas pessoas deixaram de servir a Deus porque se entristeceram com um pastor, se entristeceram com um irmão, se entristeceram com a situação adversa e abandonaram a fé, não lutaram, não pelejaram por aquilo que Deus entregou. Entenda algo nessa noite, isso é muito importante. O que Deus entregou para você transcende a visão humana, vai além do nosso entendimento. Aquilo que Deus preparou para nós, a Bíblia diz que nenhum olho viu e nenhum ouvido ouviu e jamais desceu ao coração do homem aquilo que Deus tem preparado para você e para mim. E o apóstolo Paulo confirma, ratifica essas palavras mais uma vez em 2 Timóteo, quando ele traz a instrução e dizer o seguinte: olha, eu estou sendo oferecido em oração e a minha partida já está próxima. Eu sei que eu combati o bom combate, acabei a carreira e guardei a fé. Desde já, o Senhor, o justo juiz, me dará a coroa da justiça naquele grande dia. O apóstolo Paulo, ele via a coroa de Deus. Ele não via cadeias, ele não via dificuldades, mas ele enxergava a promessa, lutava pela promessa e defendia aquilo que Deus havia preparado e dado a ele. Então, meus queridos, nessa noite eu quero falar para você: lute, batalhe por aquilo que Deus entregou para você. Não estou dizendo para você que será uma batalha. Às vezes você terá que lutar contra mais de um adversário. Salmo 91, versículo de número 7, nos mostra uma batalha, um exemplo de batalha cristã, de 1 contra 11.000 homens. Um cristão contra 11.000. Isso nos mostra o poder de Deus, porque quem traz a vitória é Deus. A palavra de Deus diz que 1.000 caem ao teu lado, 10.000 à sua direita, mas você não é atingido. Isso é livramento de Deus, isso é poder de Deus, isso é providência de Deus, que a palavra de Deus nos mostra que Samar, quando ele pelejou, ele lutou aquela batalha contra aqueles filisteus, inimigos de Israel, que representa para nós hoje, inimigos de nossas almas. Ele lutou com aquilo que Deus entregou em suas mãos. Então lute por sua família, lute pelo seu trabalho, lute pelos seus sonhos, lute pelo seu ministério, lute pela sua saúde, lute por aquilo que Deus entregou nas suas mãos. Porque o texto de 2 Samuel, no capítulo 23, no verso 12, ele termina o texto dizendo o seguinte: e o Senhor concedeu a Samar uma grande vitória. Então continue firme, lutando, peleje com todas as suas forças. Quando as suas forças acabarem, e a Bíblia nos mostra que as nossas forças se acabarão, a força dos jovens se acaba, mas a Bíblia diz que aqueles que esperam no Senhor renovarão as suas forças. Que essa força renovada alcance você nesse momento. Que Deus possa estar fortalecendo você nesse momento.
Você que está aí me ouvindo, é porque Deus colocou você nesse exato momento para dizer para você que Deus tem vitória para você. Deus tem vitória para o seu ministério, Deus tem vitória para a sua família, Deus tem vitória para os seus sonhos, Deus tem vitória para a sua saúde, Deus tem vitórias espirituais, Deus tem vitórias imateriais, Deus tem vitórias sentimentais. Deus é capaz de trazer aquilo que se havia perdido, porque é o Deus Criador de todas as coisas. Que a vitória de Deus possa estar te acompanhando, que a vitória de Deus possa estar sobre você. Não se abata em meio às lutas e em meio à adversidade. Não se abata quando os seus olhos te enganarem, quando você olhar para os seus inimigos e pensar, eles são maiores do que nós. A palavra de Deus diz que Geazi se encontrara numa mesma situação dessa. Quando Eliseu ora a Deus e pede a Deus que Deus pudesse abrir os olhos de Geazi, e ele vê um grande exército cercando aquele exército da Síria, e ele olha para aquilo, carros e cavaleiros de fogo, e ele diz, verdadeiramente, maior são aqueles que estão conosco do que os nossos inimigos. Saiba que maior é Deus do que as suas lutas, maior é Deus do que as suas adversidades, e crendo nisso eu já agradeço com a certeza da vitória em nome de Jesus. Amém. Por isso, eu quero finalizar essa mensagem orando por você, orando por sua vida, orando pelo seu ministério, dizendo para você: não olhe para trás, não desista, não se fie em suas próprias forças, confie no Senhor, creia no Deus Todo-Poderoso, creia que Deus está aqui te ouvindo, creia que Ele enxuga as suas lágrimas, creia que Ele te dá força e é Ele quem garante a sua vitória. Por isso, aqueles que puderem orar comigo, fechar os olhos, olhem. Aqueles que não puderem fechar os seus olhos, porque talvez devido ao serviço ou uma outra situação, mas concentre-se em Deus, pense no Senhor e ore comigo com a sua mente. Soberano eterno Deus, Pai Celestial, estamos aqui, Senhor, nessa live, nessa noite. Mas, Senhor, as pessoas que nos ouvirão, que ouvirão essa mensagem, Senhor, a qualquer dia, hora, minuto, Senhor, que for, que o Senhor possa estar abençoando os teus filhos. Pai, foi o Senhor que trouxe essa pessoa aqui nessa noite para ouvir a tua palavra. Meu Deus, é o Senhor que está segurando essa pessoa do outro lado desse aparelho, porque eu sei que o Senhor tem vitória para ela. Meu Deus, é um escolhido, ela é uma escolhida sua, Senhor. É um bom soldado. Meu Deus, muitas das vezes cansado, às vezes feridos. Senhor, mas o Senhor é quem sara as nossas feridas e cura todas as nossas enfermidades e sara todas as nossas chagas, sejam físicas ou espirituais. Deus, que o Senhor possa estar trabalhando. Olha para os seus filhos. Senhor, eu te peço, envia um exército de anjos e socorre, Senhor, aqueles que estão no vale da aflição nesse momento, daqueles que estão passando por lutas e por provas, aqueles que foram abandonados e esquecidos, aqueles que talvez se sintam sozinhos. Deus, que o Senhor possa se revelar a eles e mostrar a eles que o Senhor jamais os abandonou. Meu Deus, então continue com eles, continue com os teus filhos, com as tuas servas. Meu Deus, entrega a eles, Senhor, uma semana de vitória e de bênção. Te peço, Deus, que ainda essa noite o Senhor possa providenciar um milagre. Entra, Senhor, com essas causas, meu Deus, e traz vitória aos seus filhos. Que o Senhor possa estar abençoando a todos de uma forma especial e poderosa, em nome de Jesus. Serve a tua provisão, Deus, e da tua vitória, nós te agradecemos, em nome de Jesus. Creia na sua vitória, creia na sua bênção, porque Deus tem vitória para vocês. Amém. Pastor Wesley também estará orando e falando algo da parte de Deus para a sua vida. Instituto Clama Brasil. Glória, glória, glória a Deus. O Senhor falou contigo essa noite. Eu tenho certeza que a palavra que foi pregada aqui pelo pastor Cleison falou ao seu coração, como falou ao meu coração. A palavra do Senhor fala assim, que ninguém pode tocar na menina dos olhos do Senhor. Ninguém pode tocar em você. Tenha fé, confie no Senhor. O Senhor nunca te deixará só. Vamos orar. Pai Santo, Pai querido, Pai amado,
Nós te agradecemos, ó Deus, pela noite que nós estamos passando, Pai, contigo, Pai. Nos guarda nesta noite, nos livra de todo mal. Tire, ó Pai, a insônia. Faça com que nós possamos deitar e logo pegar no sono. A tua palavra diz que somente com o Senhor nós nos deitamos e logo pegamos no sono, porque só o Senhor faz nos repousar com segurança. Ó Deus, nos leve, ó Pai, da onde estiveres, ó Pai. Nos guarde nesta noite. Que 1000 caiam ao nosso lado e 10.000 à nossa direita. Que nós não sejamos atingidos. Nos guarde debaixo da proteção das suas asas, ó Pai. Nos proteja, nos livre de todo mal. Que possamos, ó Pai, saber que nós nunca estamos só. O Senhor é que guerreia conosco. O Senhor é que guerreia por nós. Ó Pai, muito obrigado, Senhor, por tudo. Te pedimos e te agradecemos, com perdão dos nossos pecados, em nome de seu Filho amado e bendito, Jesus Cristo. E com o amor de Deus, a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo e as consolações do Espírito Santo estejam com todos nós aqui presentes e com todo o povo de Deus que está espalhado pela face da terra. E o povo de Deus diz: Amém. Amém. Pastor Cleiton. Graças a Deus. Vou louvar o Senhor Jesus Cristo. Vamos terminar aqui minha última canção dessa noite com o hino da harpa cristã 305.
Graças a Deus, eu agradeço a oportunidade em nome do Senhor e Salvador Jesus Cristo. Você está vendendo uma tese que você está entregando.